Entre os homens existe esse testemunho. Presta atenção, existe a eternidade passada e a eternidade futura. Isso está no Salmo 90. Entre essas eternidades, do ponto de vista de Deus e do ponto de vista dos homens, Deus abriu uma linha do tempo. Deus é eterno. Deus é como se ele estivesse no passado, no presente e no futuro. Só que mesmo Deus sendo eterno, mesmo ele sabendo todos os detalhes, pelo seu pré-conhecimento de tudo que vai acontecer, Deus ainda, ele não vivenciou o futuro. Deus, mesmo sendo eterno, ele se coloca dentro do tempo. Por exemplo, a alegria que está proposta para o Pai e para a Igreja, essa alegria, o próprio Pai vai vivenciar e desfrutar dela junto com o Filho quando chegar o casamento, na festa dos tabernáculos. Deus sabe como será essa alegria, mas é diferente de quando estiver acontecendo. Ou seja, Deus eterno se coloca no tempo. Entre a eternidade passada e a eternidade futura, existe o tempo. Os eleitos vencedores, os que foram chamados para serem eleitos e que não vão alcançar essa eleição, as escolhas vão acontecer dentro do tempo. Então, preste atenção, imagine uma linha do tempo. Imagine o número 0 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma pausa e o número 7 e depois o número 8. Entre o 0 e o 8 tem 7 números, não é? Por que isso? Olha que testemunho. O número 0, ele tem uma ligação contínua, porque ele representa a eternidade passada. O número 8, como ele representa a eternidade futura, mas com os eleitos vencedores, são 2 zeros. Então, por isso que tem aquela linha contínua, não tem ponta solta. Fora o 0 e o 8, todos os outros números, eles podem ter uma curva, pode ter uma volta, mas tem uma hora que acaba. O número 0 e o número 8 não. Ou seja, o 0 é a eternidade passada e o 8 é a eternidade futura. E por isso que o 8 é o 8º dia, onde Pedro chama de dia eterno. Então imagina, 0, eternidade passada. 1, 2, 3, 4, quarto milênio, onde Jesus vem. 5, 6 são o 5º e o 6º milênio. Aí tem uma pausa, porque do 6º para o 7º milênio vem o reino de Cristo. E depois do 7º vem o 8º dia. Compreenderam? Então aqui eu falei para vocês sobre a transição dos milênios. E aí acontece também a transição das 7 festas. 4 festas se cumpriram, 3 festas ainda vão se cumprir.